Estamos ao vivo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Vamos entrando. Vou esperar vocês entrando. Vou esperar vocês entrarem pra gente começar. Segunda-feira, como foi o final de semana de vocês? Desejo que vocês tenham uma semana incrível. Desejo que vocês estejam sempre abertos para renovar o espírito, para renovar a mente e para renovar o seu coração. A cada novo dia e a cada nova semana, a gente ganha uma nova oportunidade. E tudo aquilo que um dia foi motivo, né, pra gente manchar a nossa história de qualquer forma e se culpar por isso, entenda que você ganha a oportunidade do tempo, a oportunidade da renovação a cada nova manhã. Porque Deus, ele nos renova a cada manhã, Ele renova o dia a cada nova manhã, para que você tenha a oportunidade de mais uma vez tentar de novo, de mais uma vez se desconstruir e se reconstruir de acordo com aquilo que você quer para você. Então não acesse o passado para sentir novamente a sua culpa, para sentir novamente o peso dos seus erros ou dos seus acertos. Consulte o passado apenas para você poder direcionar o seu futuro. É para isso que serve o passado. Apenas para você consultar algo importante para aquilo que você quer agora. Não serve para mais nada. Então, vamos hoje abandonar as nossas expectativas do passado. Vamos hoje abandonar aquilo que a gente sabe que não tem mais sentido e vamos renovar a nossa fé e o nosso espírito para mais uma semana, para aquilo que você quer, para aquilo que você almeja. Respira fundo, assim. Respira bem fundo onde você estiver agora. E solta. Solta essa semana que passou, solta o dia que passou, solta o final de semana. Se foi bom, se foi ruim, não importa. O importante agora é a gente olhar pra frente. Respira bem fundo e solta. Semana passada a gente teve 3 lives e nessas 3 lives a gente fez uma introdução, né, ao nosso conteúdo. E foram 3 lives muito importantes. Se você estiver chegando agora aqui e não tiver assistido, eu indico que você assista, porque aí você vai entender mais da dinâmica, né, da nossa mentoria aqui. E quero dizer para você o seguinte, esse conteúdo que eu tô entregando para vocês agora é um conteúdo que eu trago da minha mentoria mesmo, da mentoria que eu fazia de uma forma estruturada, né? A gente vendia ela, a gente comercializava esse conteúdo e hoje ele se tornou um conteúdo gratuito. Por que que eu fiz isso? Porque eu notei que muitas pessoas ainda têm dificuldade de terem acesso a um conteúdo de qualidade voltado para autoconhecimento. As pessoas têm dificuldade de acessar isso. Seja por uma questão financeira ou até mesmo por uma questão de entendimento, de sabedoria sobre o que se trata autoconhecimento. E a minha missão é propagar o autoconhecimento para o maior número de pessoas. Então eu fiz uma reestruturação completa no meu curso exclusivo da mentoria, que ainda é um curso pago, mas que não está com vagas abertas. Eu reestruturei ele totalmente.
e peguei o conteúdo que eu dava para as minhas alunas e estou trazendo aqui para vocês. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma aula de mentoria de verdade todos os dias às 6 e 7 da manhã. Se você se comprometer a colocar em prática tudo que a gente aprender aqui, você vai ter resultados na sua vida, você vai ter resultados transformadores, se você realmente abrir a sua mente, abrir o seu espírito para você receber todo o conhecimento que eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? Então, a gente está aqui numa live. Eu sei que tá cheio de live no Instagram, cheio de conteúdo no Instagram, cheio de gente chamando vocês para fazer isso, para fazer aquilo. Então, acabou que virou, assim, uma comercialização, né, de conhecimento. Todo mundo quer passar, mas eu não tô disputando com ninguém, eu não tô aqui para te convencer a nada. Eu acho que as pessoas têm que vir pelo coração, seja uma pessoa, seja 10, seja 20, né? Essas pessoas, elas vão vir e vão permanecer porque elas vão sentir a diferença que existe nesse conteúdo e a profundidade que existe nesse conteúdo. Eu falo que a minha maior dificuldade assim, de profissional mesmo, é conseguir mostrar para as pessoas o quanto que meu conteúdo é simples. Porque todo mundo acha que é complexo, todo mundo olha e fala, nossa, Dani, você enxerga muito longe, como que a gente faz para enxergar longe igual você e tal? Eu não preciso que vocês enxerguem assim, vocês também não precisam, tá? É só a minha forma de repassar o que eu sei. Mas vocês podem ver tudo de uma forma leve e é o que eu quero que aconteça na live de hoje. Bom, como eu estava dizendo, na semana passada a gente fez uma introdução, né, ao nosso conteúdo e hoje a gente vai seguir em frente. Estejam certos e certas de que esse conteúdo é um conteúdo de vida, tá? É um conteúdo sobre seres humanos, é um conteúdo sobre o que significa autoconhecimento de uma forma verdadeira e única, e não da forma como a gente está acostumado a ver por aí, não da forma como as pessoas vendem por aí. As pessoas vendem um autoconhecimento muito romantizado, muito cor-de-rosa, e na prática não é assim que ele funciona. Na prática a gente sabe que a vida, ela é um buraco mais fundo, vamos dizer assim, do que a gente gostaria. Mas eu quero te ajudar a percorrer por esse caminho, por mais difícil que ele seja, por mais desafiador que ele seja, porque é possível a gente vencer todas as situações, todos os nossos bloqueios, todos os nossos traumas, tudo aquilo que não nos faz feliz. A gente veio aqui para ser feliz e a minha missão todos os dias é ser feliz e também ajudar você a ser. Na semana passada, a gente fez uma live de introdução mesmo geral. A gente fez uma live onde eu falei um pouquinho para vocês sobre a fase 1 do processo de autoconhecimento e a fase 2. O que é a fase 1? A fase 1 é a fase do despertar. Quem estava na live da semana passada vai se lembrar, se tiver anotado também, né? E na fase 2 a gente foi na fase da desconstrução. O que eu prometi para vocês? Que a gente ia percorrer todos todas as fases do processo e depois a gente ia voltando e aprofundando cada um deles, certo? O que eu fiz? Eu desenvolvi, para você entender agora, por que eu tô falando de fases, eu desenvolvi um método de acordo com a minha própria experiência sobre autoconhecimento. Então, eu desenvolvi um método onde eu dividi o autoconhecimento em 5 fases, tá? Dani, então quer dizer que depois que eu passar por essas 5 fases, eu não vou mais precisar me autoconhecer? Provavelmente você vai precisar até enquanto você respirar. Mas essas 5 fases é uma forma didática, né, que eu encontrei de mostrar para as pessoas o que é autoconhecimento na prática, o que é o verdadeiro autoconhecimento. E onde que eu busquei esse entendimento, de onde que saiu esse método? Esse método saiu da minha profunda experiência de autoconhecimento e da minha profunda intuição espiritual. Então, eu digo que foi um dom mesmo, um presente divino que eu recebi de conseguir estruturar o processo de autoconhecimento para hoje repassar ele para muitas pessoas.
Então, eu não acredito que isso tenha partido somente da minha própria mente. Eu acho que o entendimento que eu comecei a ter sobre autoconhecimento, ele foi tão profundo, que eu comecei a enxergar isso como um agir de Deus na minha vida, para que eu realmente fosse instrumento dele na vida de outras pessoas. Por isso que eu acredito tanto nesse método, por isso que eu acredito tanto nos efeitos disso tudo na vida das pessoas. Então, eu dividi o método em 5 fases. Fase 1, despertar. Fase 2, desconstrução. Fase 3, deserto. Fase 4, reconstrução. E fase 5, propósito, essência e identidade. Eu sempre uso a dinâmica da canetinha, quem já é minha aluna sabe disso, então hoje eu vou usar de novo a dinâmica da canetinha para explicar para vocês resumidamente o método SL. Método Seja Luz, tá? O método que eu criei. Bom, o que acontece? Nós somos espírito, né? Nós estamos encarnados, nós estamos em um corpo físico, mas nós não pertencemos a esse corpo. E a maior comprovação disso é a morte, né? A gente nasce, a gente vive, a gente tem uma experiência de vida através de várias experiências. A gente tem família, a gente constitui família, a gente conhece pessoas, se conecta, mas chega um momento que a gente simplesmente vai embora, a gente parte. Se tem uma certeza que todos nós temos é da morte, né? Apesar de nós ainda, da maioria, ainda não receber muito bem, né, essa partida, não receber positivamente isso, é um fato e a gente não tem como fazer com que isso, de alguma forma, seja impedido de acontecer quando tiver que acontecer. Então, a maior comprovação de que você não é desse mundo é justamente o fato de que você nunca mais, de que você não vai ser possível você permanecer nele para sempre. Você veio para ter uma experiência na vida. Então, o fato de eu ter imaginado, de eu ter enxergado que eu estava aqui e que todos os seres humanos estão aqui para ter uma experiência, me fez tentar entender qual que é a melhor forma da gente viver essa experiência. O que a gente precisa aprender de verdade, o que a gente precisa ultrapassar de verdade, para a gente ter essa experiência como algo muito positivo para a nossa vida. Porque o que eu vejo, e você também que está me assistindo provavelmente vê, é que tem muitas pessoas vivendo essa experiência sem nem saber o que está fazendo aqui. Então hoje eu quero te convidar a você refletir. O que você está fazendo da sua experiência de vida? Como que você está utilizando o dom que você recebeu de viver? Porque a gente não sabe realmente de onde viemos, né? A gente imagina. Mas o fato de estarmos aqui, será se não é um presente tão grandioso? Será se não é um presente tão único na nossa vida? Ao ponto da gente talvez esteja negligenciando muito o fato, né, da gente olhar para tudo isso e não valorizar tanto a nossa vida, não valorizar tanto o presente que ela é. E aí você fala assim, Dani, mas eu concordo com tudo isso, mas é porque eu tô passando por tanta coisa e são tantos problemas e são tantas dificuldades que às vezes eu acabo não tendo tempo e não tendo motivação, né, para parar e pensar sobre tudo isso que você está me falando. E é exatamente aí onde entra o X da questão. Os seus problemas e as suas dificuldades e essa falta de motivação que você não anda tendo, talvez esteja relacionada ao fato de você não ter conseguido olhar a vida como ela realmente é. Você não ter olhado para as coisas como elas deveriam ser olhadas. Porque problemas, estrelinhas, problemas, desafios, são coisas que acontecem na vida enquanto a gente existir. Não tem como ser diferente. Já eu volto pro exemplo da canetinha, não esqueci não. Quero só que vocês entendam isso aqui. Só que, qual que é o segredo de tudo? É você entender como as coisas funcionam, entende? Você pode ter que nem eu tô com um computador aqui na minha frente agora,
E esse computador, ele tem várias funções. Esse computador, ele pode fazer coisas, assim, inimagináveis para mim, que sou leiga, que não entendo, né, de informática. Mas, o que eu preciso? É saber quais são as funções desse computador e como que elas se aplicam na minha realidade, para saber se vai ser útil para mim ou não. Aí, o que eu descobri? Eu recebi um manual quando eu comprei esse computador, e hoje eu sei das funções e da utilidade que ele tem na minha vida. Então, isso me faz fazer com que o meu trabalho seja mais produtivo, para que eu consiga produzir mais para vocês, para que eu consiga acessar as informações que eu preciso. Só que se eu não tivesse a informação de que esse mecanismo que era importante, de que essa ferramenta era tão importante para mim, eu não estaria utilizando ela completamente, sabe? Talvez eu usaria só o Word, porque eu pensaria, não, ela só serve para digitar trabalho isso aqui. Só que é muito mais do que isso. E eu quero te mostrar hoje, nessa aula, que você também é muito mais do que você acha que você é. E a vida, ela é muito mais, ela tá muito além do que você consegue enxergar. Dani, como que eu faço para enxergar, então? Né? Como que é essa dinâmica? A dinâmica é a seguinte. Olhe para dentro. Autoconhecimento é tão importante quanto você comer, quanto você tomar banho, quanto você fazer qualquer tipo de necessidade. Autoconhecimento é mais importante do que você imagina. Autoconhecimento é uma questão de sobrevivência, eu falo isso. Sabe? Depois que eu busquei autoconhecimento, que eu comecei a entender o que é a vida sobre essa ótica, tudo faz sentido para mim hoje, tudo. O que não faz sentido, eu tenho que parar e falar, não, eu preciso me autoconhecer mais um pouco para eu conseguir identificar qual que é o sentido disso na minha vida. E dentro desse processo de autoconhecimento, eu criei um método chamado Método SL. Esse Método SL nos ajuda a entender, basicamente, essa dinâmica e essa estruturação da vida, tá? Por que cada coisa é da forma que é? O que é importante você aprender em cada momento da sua vida, em cada fase do processo de autoconhecimento e etc. Entenda uma coisa. Eu falei para vocês agora há pouco o quê? Que você veio para ter uma experiência, certo? Se você veio para ter uma experiência, de alguma forma, você foi orientado, você foi chamado para essa experiência. Todas as pessoas que estão na Terra foram chamadas para estar aqui. Tá? O agir divino, meninos e meninas, ele é mais poderoso do que a gente imagina na nossa vida. É porque a gente acha que a gente tem controle de tudo, entende? A gente acha que tudo está nas nossas mãos. Mas nada, absolutamente nada está nas nossas mãos, a não ser o fato da gente ter uma coisa que nos diferencia dos outros seres, que é o livre-arbítrio, né? Mas fora isso, a consciência divina, ela intercede em todos os momentos na sua vida, inclusive no momento onde você recebeu a vida e no momento onde essa vida vai ser tirada de você. Então, se ele te deu permissão para nascer, e ele vai decretar a hora que você não vai ter mais a oportunidade de viver aqui, o que você imagina que você está fazendo aqui se não cumprir o chamado divino? A diferença do método SL para todos os outros métodos que eu já vi de autoconhecimento, para tudo que eu já ouvi falar sobre autoconhecimento, é o seguinte: eu explico para vocês sobre uma lógica espiritual. A lógica espiritual, ela faz a gente ter noção de tudo na vida, explicação para tudo na vida, tá? Porque que a maioria das pessoas ainda são muito bloqueadas para enxergarem a vida ou para conseguir passar pelos seus problemas. É porque ou essas pessoas não têm intimidade nenhuma com a sua espiritualidade, com aquele divino que habita dentro de cada um de nós, ou essa pessoa tem uma experiência exagerada, desconstruída, danificada sobre esse divino, que normalmente acontece com
as pessoas que são religiosas, extremistas, né? A religiosidade, ela pode ser uma dose muito alta de espiritualidade, e tudo isso faz com que você se desconecte daquilo que realmente existe, que é Deus dentro de cada um de nós. Então, depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a questionar mais as coisas, sabe? E o autoconhecimento, ele é isso. É quando você começa a olhar para uma coisa, olhar para uma direção, pensar, poxa, mas assim, será que é dessa forma mesmo? Será que eu preciso acreditar que isso é dessa forma? Será que eu posso, em algum momento, ter um entendimento diferente sobre isso? Às vezes você está lá na sua igreja e o seu pastor fala uma coisa, aí você pensa, não, mas foi o meu pastor que falou. Sim, mas quem foi que falou pro seu pastor? Entende? O seu pastor também aprendeu com alguém, da mesma forma que você aprendeu com alguém, e todos nós aprendemos com alguém. Mas o fato não é a gente ter aprendido com alguém. O fato é o que a gente aprende com nós mesmos. Depois que eu entendi que Deus, ele está dentro de mim, não fora, e não dentro da igreja, eu entendi mais sobre o meu poder, e eu entendi principalmente sobre a minha liberdade. A minha liberdade de entender as coisas como eu quero que elas sejam. Como o meu interior me diz que elas são, entendeu? Não com a minha mente, tá, gente? Não confundam isso. Mas se você entender a vida com a dinâmica daquilo que habita dentro de você, não tem como você entender errado, entende? Porque quem tá te dando o entendimento é o próprio Criador. Você só precisa criar intimidade com esse ser. Você só precisa desconstruir coisas na sua mente. E esse passo, a gente vai trabalhar ele aqui, começando por hoje. A gente já começou, na verdade, mas a gente vai intensificar mais, tá? E o que acontece? Vou pegar a canetinha de novo. Dane sua canetinha. Você é essa canetinha, certo? Já expliquei isso pra vocês. Você é essa canetinha, você nasceu essa canetinha é lilás e ela é linda, etc, etc. Quando você começou a ter essa experiência de vida que a gente está tendo agora, a oportunidade de desfrutar dela, você começou a receber informações do mundo, informações do seu meio social, informações da sua estrutura familiar, informações do seu DNA, dos seus ancestrais, informações. Muitas. Mas essas informações, elas têm um único objetivo: fazer você evoluir. O único sentido de tudo que acontece na sua vida é te fazer evoluir. Senão, a gente não teria a dinâmica das coisas como elas são. Gente, entenda, tudo evolui. Se você começar a olhar para as coisas por um sentido espiritual, você vai ver que tudo evolui, tudo. A árvore, ela não nasce árvore. A árvore é uma semente. A árvore é uma semente que cresceu, virou uma mudinha, depois cresceu mais um pouquinho. E aí, até o ponto dela se tornar uma árvore, depois ela passar por mais um processo de criar flores, algumas, né? Criam flores, depois aquelas flores geram frutos e aquela árvore frutifica. Por quê? Porque o propósito daquela árvore é frutificar. E ela passou por todo o processo até ela frutificar. Os animais acontecem da mesma forma. Os humanos acontecem da mesma forma. A gente nasce um bebezinho e a gente faz o quê? Você acha que se Deus te entregasse o seu propósito de vida quando você era bebê, você acha que você teria capacidade de viver esse propósito? Não, porque você ainda não teria desenvolvido as habilidades necessárias para vivê-lo. Só que agora, quando chegou o momento, o seu Criador está te dando a oportunidade de você se autoconhecer para você desenvolver essas habilidades que estão relacionadas ao seu propósito. E é por isso que você está nessa live hoje. Você está nessa live porque chegou o momento de você trabalhar as suas próprias habilidades, de você entender mais sobre o que você é, para que você possa chegar até a esse propósito. Essa canetinha aqui, ela nasceu, foi criada para ela escrever, para ela pintar, certo? Esse é o propósito da caneta. Só que, se essa caneta não souber disso,
Se essa caneta não for usada, se essa caneta não for identificada como um instrumento para pintar, para colorir, ela nunca vai fazer a sua função. Essa caneta recebeu várias informações ao longo da vida dela, né? Ela foi intensificada aqui no modelo, ela recebeu uma marca, certo? Ela recebeu uma marca. Essa caneta aqui, por exemplo, a marca dela é CIS. Poderia ser Faber-Castell. Dani, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver que você tem uma marca. E isso serve para você ser identificado. Qual que é a sua marca? A minha marca é o meu chamado. A minha marca é para aquilo que eu fui escolhido fazer. Essa canetinha aqui foi escolhida. E ela pertence a alguém que escolheu ela. Deixa eu te falar uma coisa muito forte nessa live de hoje. Para você não esquecer nunca mais. Existe uma marca em você que aquele que te criou deixou em você. Essa marca, ela pode ser sentida através da sua intimidade com esse Criador. O processo de autoconhecimento vai te ajudar muito a você ter experiências e você conseguir sentir na sua pele, nas suas células, em todo o seu corpo, o poder que essa marca tem. E deixa eu te falar algo ainda mais forte que o processo de autoconhecimento me fez entender. Porque você pode questionar, mas eu não tenho essa marca. A Dani tem, eu não. A Dani descobriu o propósito dela e hoje ela vive isso. Mas na minha vida eu não sinto que isso acontece, eu sinto que eu não fui chamada para nada, eu não sirvo nessa geração. Eu vou te falar quem que te deu essa marca. Passou pela terra um homem, que ele não era homem, ele era espírito, mas ele encarnou, como todos nós. Só que ele era o próprio Deus. E ele passou por todos os processos do método SL, que é esse método que eu expliquei para vocês agora há pouco, que eu criei. Mas que na verdade eu nem criei. Eu só recebi o download que Deus me deu. Eu só recebi a informação de estruturar tudo que Deus passou, tudo que Jesus Cristo passou. Mas esse homem que passou na Terra se chama Jesus Cristo. E ele viveu todas as fases do processo de autoconhecimento, como qualquer outro homem. Ele viveu a fase do despertar, ele viveu a fase da desconstrução, ele viveu a fase do deserto. Você já deve ter visto vários filmes de Deus no deserto, de Jesus no deserto. Depois ele se reconstruiu e, enfim, ele viveu a sua iluminação e o seu propósito. E o propósito de Deus na Terra, o propósito de Jesus na Terra, de Jesus Cristo na Terra, era criar essa marca. A marca que está dentro de você hoje. Todos nós que viemos após a vinda do Salvador, temos a marca do nosso propósito, a marca da nossa promessa. E sabe qual que é a sua marca? É ser tudo aquilo que você é em essência. É ser vida. Essa é a sua marca. Só que você está vivendo essa marca? Você tem noção do que a gente está conversando aqui hoje? Você sabe o quão forte isso pode ser para a sua vida e o quão transformador isso pode ser? E eu me emociono sempre que eu falo sobre isso. Porque você recebeu uma marca, você é uma caneta, você tem todas as funções da caneta, você recebeu todas as informações desde que você nasceu, boas ou ruins, não importa. Elas sempre serão boas se você souber entender que é para a sua evolução e para o seu crescimento. E você até hoje não descobriu que você pode pintar.
Você recebeu uma marca, você é uma caneta, você é da cor lilás. Você pode fazer desenhos lindos e extraordinários na sua vida, mas até hoje você não descobriu que você serve para isso. A prova disso foi aquele que passou pela Terra, que viveu todo o processo de autoconhecimento, que viveu todas as fases e que deu sangue para que você tivesse a liberdade de ser essa caneta lilás e de fazer tudo que essa caneta faz. Se você não entender a live de hoje, você ainda não está preparado para o seu processo de autoconhecimento. Porque existe um momento na nossa vida onde a gente é chamado para viver essa experiência, sabe, gente? A gente é chamado para descobrir essa marca. Por que passam várias pessoas pela live, várias pessoas e nenhuma fica? Ou só 3 ficam? Não é que nenhuma fica, claro que fica. Mas assim, da maior parte, poucas ficam. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Não sei se você já ouviu isso. Mas muitos foram chamados para vir. Mas nesse momento, 3 pessoas foram escolhidas para estar na live. 3 pessoas foram escolhidas para ouvir isso que você está ouvindo agora. O que você está fazendo com as suas habilidades, com o seu chamado, com a sua marca? Sabe o que eu falo para mim todos os dias? Sabe o que eu peço para mim, gente, todos os dias? Que eu nunca desista de ser aquilo que eu fui chamada para ser, por mais difícil e desafiador que isso seja para mim. Vocês sabem quantos anos eu treinei para fazer o que eu tô fazendo aqui agora? Eu treinei a vida inteira, na verdade. A vida inteira eu fui treinada para isso aqui. Quando me rejeitaram, quando me abandonaram, quando me humilharam, eu estava sendo treinada para fazer o que eu faço hoje. Quando te humilharam, quando te rejeitaram, quando fizeram mal para você, quando você achou que você era vítima, quando você achou que você estava sozinha, quando você achou que a sua vida estava difícil, todos esses desafios estavam te treinando para você chegar até essa live e descobrir que você tem um chamado e começar a colocar ele em prática. O método SL tem essa base, essa pegada espiritual, porque a vida é espiritual. Porque sem espírito nós não existimos. A nossa existência é o próprio espírito. Jesus, ele era o próprio espírito. Ele era o próprio Deus. E ele veio na Terra, encarnou na Terra, viveu as experiências que nós estamos vivendo, recebeu a marca de escolhido nas mãos dele. Se você não viu ainda a crucificação de Jesus, vou te indicar uma série hoje para você assistir, para você entender o que ele passou para você estar aí hoje. E você simplesmente está desperdiçando a marca que você recebeu. Eu me emociono sempre me emociono quando eu falo desse assunto com as pessoas. Vocês vão me ver emocionadas várias vezes ainda. Principalmente quando eu falo de Jesus. Porque pra mim, ele era o cara. Ele soube passar pelo processo de autoconhecimento com uma sabedoria, com uma força, com um discernimento. E sabe por quê? Porque ele sabia qual era o chamado dele. Quando eu passei por tudo que eu passei na minha vida, eu não duvidava, por mais incrível que pareça, de que eu tinha sido chamada. Isso é o que me fez estar viva hoje. Porque em todas as oportunidades que eu tive de tirar a minha vida, de desistir, de jogar tudo pro alto, eu fui tocada muito forte. E Deus falava pra mim,
muitas pessoas terão a vida transformada através de você. E eu preciso que você seja forte. Preciso que você continue treinando. Porque vai chegar um dia onde você vai estar falando para muitas pessoas sobre tudo isso. E as pessoas só serão capazes de entender a vida através de você. Você foi chamada, Dani, isso Deus falando no meu coração, tá? Você foi chamada, Dani, para propagar o processo de autoconhecimento de Jesus na Terra, para relembrar as pessoas aquilo que elas já esqueceram, que é tão recente. A gente nasceu, viveu, né? Teve tantas experiências na vida e nunca a gente ouviu o que eu tô falando pra vocês aqui hoje. Não dessa forma. E eu fui chamada pra isso. Eu fui chamada pra fazer as pessoas se lembrarem do que elas são. E hoje essa live é pra te lembrar do que você é. Se você não tiver esse passo, se você não tiver essa virada de chave, a live de amanhã e de depois de amanhã e de depois de amanhã, não vai servir para você. Esse método, essa mentoria só serve para quem é chamado. Um dia eu falei isso para uma aluna e ela chorou muito na mentoria, sabe? Eu falei para ela, o que você acha que você está fazendo aqui? Ela falou, eu não sei, eu ainda não entendo muito da minha vida. E aí eu falei pra ela, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nessa mentoria só participa quem é chamado. Porque eu pedi isso pra Deus. Nessa live só participa quem é chamado. Só está aqui quem é chamado. Se você está aqui, você sentiu conexão comigo em algum momento. E só se conectam comigo aquelas pessoas que têm a mesma energia que eu tenho. Senão, elas passam por mim, elas nem me veem. Porque elas foram escolhidas sim, mas elas ainda não foram chamadas. Elas serão no momento certo. Agora você foi. Tem gente aqui nessa live que desde quando eu comecei, há muitos meses já, me acompanham assim diariamente, pede, perguntam e questionam. A Fabiana é uma delas. Porque você foi chamado e escolhido. Não importa de onde você veio, Jesus era o Nazareno, veio de Nazaré, e quando falaram que Jesus era o escolhido, deram risada. Mas como assim? Aquele que veio de Nazaré? Eu vim lá de Miracema. Eu vim lá de Miracema e daqui uns dias vou estar palestrando no mundo inteiro, porque é o meu chamado. E daí que eu vim de lá? Eu estive lá, eu passei por lá. De onde eu vim é muito maior que isso. Eu vim do reino. Eu vim da graça de Deus. E a graça de Deus não é nem perto disso que vocês veem. Para de se julgar. Para de achar que você não é nada. Para de achar que você não veio de lugar nenhum e que você não é digno. Você é tão digno quanto qualquer outra pessoa. E eu te digo mais, você é mais digno do que muitas pessoas. Porque muitos já foram chamados e só você foi escolhido para estar aqui hoje. Foi muito forte essa live hoje. Eu tô muito feliz por tudo que a gente conversou aqui agora. Processo, autoconhecimento é impossível sem você entender quem foi Jesus, tá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu escutei isso tanto, gente. Eu escutei isso tanto a minha vida inteira. E eu pensava, meu Deus, lá vem esses crentes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá vem esses crentes, né? Eu pensava. Porque é uma frase tão clichê, que a gente parou, né, de dar importância pro significado tão profundo que existe
nessa frase que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou explicar pra vocês aqui agora. Eu ia encerrar a live, mas eu vou explicar isso aqui antes da gente encerrar a live. Ainda tem tempo. Presta bem atenção se você ficou aqui até agora, não sai. Essa é a parte mais importante da live. Você precisa entender isso aqui. Um dia, eu tava estudando, porque assim, gente, faz muitos anos que eu estudo pra fazer o que eu faço hoje, como eu falei pra vocês. Eu não tirei do nada, tem porradas e porradas de livro aqui em casa, de material e de curso, muito curso, muito curso. Mas a maior experiência que eu tive mesmo foi a de vida, sabe? E um dia eu tava escrevendo o método SL, eu tava criando ele ainda. E eu ficava, autoconhecimento, autoconhecimento, e muita gente falando sobre isso, né? Autoconhecimento tá na moda. E eu pensava, não, mas tem alguma coisa que não tá encaixando. Eu preciso encontrar um significado sobre autoconhecimento, mas o significado que Deus tem pra mim. E não isso que as pessoas falam. Autoconhecimento é você olhar pra dentro. Todo mundo sabe disso. Mas por que eu preciso olhar pra dentro? Como que eu vou olhar pra dentro? E o que eu vou ganhar olhando pra dentro? Presta bem atenção às perguntas que eu fiz. Por que eu preciso olhar pra dentro? Como que eu vou olhar pra dentro? E o que eu vou ganhar olhando pra dentro? Na hora, nessa mesma hora, Deus jogou assim na minha cabeça assim, toma, você queria, toma. Caminho, verdade, vida. O que é autoconhecimento? Caminho, verdade, vida. Autoconhecimento é o caminho. É tudo que você trilha na sua vida. É tudo que você fez até hoje. É tudo que você vai fazer daqui pra frente, agora de uma forma mais direcionada. Porque agora existe um método pra você fazer isso. Então, é como se você fosse evoluir 10 anos em 6 meses. Foi isso que aconteceu comigo quando eu descobri o método SL. Eu evoluí 10 anos em 6 meses. Aí você pergunta, como que a Dani conseguiu tão rápido, né? As pessoas acham que foi rápido. Mas, de fato, eu intensifiquei o meu processo. Caminho, verdade e vida. Caminho é autoconhecimento. Verdade é a sua identidade. É aquilo que você realmente é. Vida é propósito, essência, identidade e iluminação. Foram todos os caminhos que Jesus Cristo percorreu quando ele esteve na Terra. E ele percorreu para deixar a marca. A marca dessa canetinha é CIS. Essa canetinha tem várias funções e ela pinta, certo? O propósito dela é pintar. A minha marca é Jesus. A minha marca é Cristo. A minha função é ser aquilo que eu fui enviada para ser. Vocês entendem agora? Caminho é autoconhecimento. É o que te leva à sua identidade, à sua verdadeira identidade, e não essa que te dizem que você tem. Mas a gente vai aprofundar mais sobre isso. E vida é essência, liberdade e propósito. É a liberdade completa que Jesus adquiriu depois de ele passar por todos os processos. Então, Jesus Cristo, quando ele chegou, quando ele nasceu, o que aconteceu com ele? Ele precisou passar por um processo, gente, para chegar no propósito dele. O propósito dele era nos dar essa marca, que foi aquela que ele recebeu nas mãos quando ele foi crucificado, tá? Aquela marca lá, ela tá dentro de cada um de nós hoje. Só que para chegar lá, ele precisou passar por um processo. Ele precisou descobrir quem ele era, para que depois o propósito dele fosse revelado. Uai, o Jesus Nazareno, lá da Galileia, ele não sabia que ele era o Salvador. Ele soube com o tempo, ele soube com as experiências que ele teve com Deus através do caminho, do processo de autoconhecimento. Caminho, verdade, vida. Por isso que Jesus Cristo, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele passou pelo processo para que a gente seja capaz, para que seja possível para nós humanos irmos ao Pai. Se você entendeu isso aqui, sua vida hoje já está transformada. Porque você vai entender que o que você está passando é o caminho. Que você precisa encontrar a sua verdadeira identidade. Você precisa saber quem você é. Para que você possa viver aquilo para o qual você foi enviado.
que vocês acharam disso? Manda pra mim nos comentários, se vocês entenderam. Dani, eu entendi. Dani, eu não entendi. Explica de novo. Manda pra mim, por favor. Escrevam aí. Se fizer sentido pra você o que foi falado nessa live, se isso tocou no seu coração hoje, eu preciso que vocês me digam. Porque não faz sentido falar tanto, expressar tanto, e vocês não receberem a verdadeira mensagem. Tô esperando vocês me dizerem. Gente, eu sei que dói às vezes, sabe? Eu sei que é difícil. Pro Cristo também foi difícil. Pro Cristo foi pesado, mas ele venceu. Sabe por quê? Sabe por que ele conseguiu? Jesus conseguiu porque não dependia dele o propósito. Não dependia de Jesus o propósito dele. O seu propósito não depende de você. O seu propósito já foi determinado pelo teu Criador. Jesus teve várias e várias chances de ser morto, de ser crucificado antes da hora dele. Sabe o que ele falava? Quando a mãe dele ficava desesperada, eles vão te matar hoje, vai acontecer isso com você hoje. Ele falava, não chegou a minha hora ainda, não tá na minha hora. A hora onde meu propósito vai ser revelado é outra, ainda não chegou. Jesus fala isso, repete isso várias vezes. Deixa eu te falar uma coisa. A sua hora já foi determinada. Você só precisa continuar. Você só precisa fazer a sua parte. Tá? Eu vou deixar hoje como uma indicação para vocês o livro de João. Eu quero que vocês desejem, do fundo do meu coração, que vocês tenham intimidade com o Criador de vocês. Que vocês passem pelo processo de autoconhecimento, entendendo o que ele é. E não simplesmente por uma necessidade que vocês estão tendo nesse momento. Passem pelo processo de autoconhecimento para vocês entenderem o que é Deus na vida de vocês. Mas de uma forma tá difícil para mim hoje, gente. Entendam Deus como Ele é e não como te disseram. Conversa com Ele como você tem vontade. Não existe forma certa. Peça para Ele. Vou pedir do fundo do meu coração, tá? Peçam para que Deus me fale qual a melhor forma de ajudar as pessoas. Se vocês puderem me colocar diante desses pedidos de oração de vocês, peçam, Pai, use a Dani para que ela possa me ajudar cada vez mais, para que ela possa ser um instrumento cada vez mais forte. Porque é muita responsabilidade falar o que eu falo para vocês aqui. E eu tenho noção dessa responsabilidade. E não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes que eu quis desistir disso. Porque eu sabia o quanto era grande. Mas eu nunca desisti. Porque eu já tinha sido chamada e escolhida. Como que faz pra gente desistir disso? Não tem como. Você pode até querer desistir, mas você não vai. Então leiam João. João já é no Novo Testamento. João, ele foi o cara que foi um dos primeiros discípulos de Jesus na Terra. E ele tem muita coisa para nos passar. Então, leiam,
E se vocês tiverem dúvidas, me perguntem e peçam a Deus que te ajude a entender o que você for ler de acordo com o seu processo de autoconhecimento. Peça isso. Fala, meu Deus, de acordo com o meu processo de autoconhecimento, com o meu desenvolvimento, me ajude a ler. Sabe por quê, gente, que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu não tinha intimidade nenhuma com a Bíblia. Nenhuma. Com a palavra. E eu ficava, cara, eu não consigo. Parecia que era código. Parecia que era inglês a Bíblia pra mim. Era outra língua. E quando eu comecei a viver o processo de autoconhecimento, isso se abriu pra mim de uma forma tão grande. Entende? Então, é porque é o seu momento dessa palavra ser revelada. Se for o seu momento, ela vai ser revelada. E eu sei que é, para as pessoas que estavam na live hoje. Então, eu peço duas coisas para vocês hoje. Primeira, que vocês intencionem, tá? Para nossa mentoria que acontece todos os dias, para que ela seja cada vez mais clarificadora na vida de vocês, transformadora na vida de vocês, para que ela transborde na vida de cada um de vocês, para que eu possa ser usado de todas as formas, de todas as maneiras. Eu estou disponível para fazer esse trabalho para Deus, porque eu sirvo a Ele. E a segunda coisa que eu quero que vocês façam é que vocês peçam, tá? Vocês criem intimidade. Vocês fazendo o trabalho de vocês daí, eu fazendo o meu daqui e o Criador fazendo o dele, a gente vai ter uma grande transformação nessa mentoria. Pode acreditar que sim. Eu tô muito feliz pela aula de hoje, foi maravilhosa. Vou pedir mais uma coisa. Vou dar um print aqui. Vocês postem no Instagram, nas redes sociais, tá? Sobre a live de hoje. Vou tirar. Tira aí também, gente. Tirei. Compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha onde vocês quiserem. Convida as pessoas para estar com a gente. Aquelas que foram chamadas e escolhidas, tá? Se você conhece uma pessoa que você sabe que ela é escolhida, que ela ainda não sabe disso, convida ela para participar das próximas lives, pra gente conseguir colocar na cabeça delas. Agora que a gente já é um time. Quem tá comigo aqui já é o meu time. E eu preciso desse time. Eu preciso das pessoas que estão comigo nessa geração, porque sozinha eu não sou nada. Sem vocês eu não sou nada. Eu preciso que pessoas estejam comigo. Eu preciso de pessoas que acreditem no que eu acredito também, para que a gente realmente possa fazer essa transformação. Então eu conto com vocês, tá? Compartilha nas redes sociais, me marca quando vocês estiverem lendo a Bíblia de vocês, quando vocês estiverem lendo o filme que eu indico. É muito importante pra mim isso. Eu preciso saber se eu realmente estou fazendo alguma transformação na sua vida. Porque se eu ainda não estiver fazendo, ainda não tiver começado uma transformação na sua vida, eu vou ver aqui onde é que eu estou errando e a gente vai mudar o norte, a gente vai mudar o que precisa ser mudado, porque o que eu quero é que você se transforme pro seu próprio bem. Tá? Para que você seja aquilo que você foi enviado para ser. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Até amanhã às 6h07. Não esqueçam. Fica com Deus.